Tive hipertensão pós-parto no Canadá, em Toronto. Como que foi essa situação? Então, basicamente, vale ressaltar, para quem não assistiu o vídeo do pré-natal e do parto, minha pressão manteve-se estável durante toda a gestação. Semana 38, eu já estava bem gordinha, inchada, tudo. Grávida, né, gente? E tava bem grávida. E aí, minha pressão começou a ficar 13/8, mas até então, nada a declarar. Uma pressão normal. Os médicos não estavam considerando nada. Aqui no Canadá tem um protocolo de você tomar aspirina se você tem uma predisposição a desenvolver eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Minha mãe teve pré-eclâmpsia na segunda gestação dela, né? Minha mãe teve 3 filhos, na segunda gestação ela teve pré-eclâmpsia e ficou bem ruim, enfim. Teve algumas intercorrências, mas deu tudo certo, a criança nasceu bem, enfim. E aí eu contei isso pra médica aqui, e ela me colocou pra tomar aspirina, acho que a partir dos 5 meses, se não me engano. E eu tomei aspirina até próximo do parto. É um protocolo aqui no Canadá, no Brasil não faz essas coisas não. Perto de quando eu parei de tomar aspirina, a pressão começou a subir. Subir não, a pressão ficou 13/8. Mas até então, não tinha nada a ver. Não era porque eu tinha parado de tomar aspirina, enfim, era só o decorrer da situação. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo do meu parto, que eu fiquei 22 horas em trabalho de parto, tudo, não sei o que. Eu estava achando que eu ia ter um parto normal, porque ninguém comentou a hipótese de eu ter uma cesárea e eu estava tendo dilatação, tudo. Fiz pilates a gestação inteira, enfim. Mas a posição da cabeça do meu filho não estava favorecendo o parto, ele estava entrando em sofrimento e o cordão umbilical estava enrolado no pescoço também. E a gente não sabia disso, a gente só soube quando fez a cesárea. Enfim, quando eu soube que eu ia fazer uma cesárea, eu fiquei um pouco assustada, com medo, mas qual que era o meu medo? Não era bem o meu medo, não era cesárea, meu medo era que meu filho estava em sofrimento quando optaram por fazer uma cesárea, então bateu aquele medo, meu Deus, tenha misericórdia, né? Porque a criança não tá bem. E quando põe a criança no meio, né, gente? O coração aperta. Enfim, fui pra cesárea, um pouco nervosa. A sala fria, né? Centro cirúrgico normalmente é bem frio, eu já sabia, enfim, já fiz estágio em centro cirúrgico, tudo. Porém, todavia, entretanto, é diferente quando você tá lá deitado com as mãos, cada mão para um lado, as pessoas te limpando, né, pra te cortar. O meu marido não entrou no exato momento comigo, né, ele entrou após. Então, toda essa tensão, foi pouco tempo que ele ficou longe de mim, mas assim, já gerou uma ansiedade. Eu confesso que eu estava ansiosa. Eu não sou uma pessoa que, por enquanto, né, a gente não sabe até quando, mas eu ainda não tive, assim, nada de crise de ansiedade, nem nada. Mas nesse dia eu me senti bem ansiosa, assim, e chorosa, chorando. Entrei no centro cirúrgico chorando. Na hora que tiraram a criança da minha barriga e eu ouvi o choro da criança, a minha frequência cardíaca aumentou, claro, e a minha pressão também foi lá nas alturas. Não tanto, 18/13. Mas eu fiquei com essa pressão de 18/13 no intraoperatório. E aí eu saí do centro cirúrgico, fui para recuperação anestésica já com meu filho. Eu até falei no vídeo aqui do parto que eles brilharam muito. Meu filho nasceu 22/18. Às 23, antes disso eu já estava amamentando, assim. A gente teve, mesmo sendo uma cesárea, eu achei que eles foram bem bacanas, assim. Eles são, né? Tipo, o protocolo deles é bem bacana, assim, pra você amamentar, pra você ter aquele momento, primeiro momento com a criança. Gostei muito, assim, meu filho mama super bem e eu acho que essa primeira hora fez total diferença na minha cabeça. Mas também não se apega a isso não, viu, gente? Se não acontecer, se não tivesse a primeira hora, não é regra, não. Eu, Marília, vivi isso e acho que contribuiu, mas pode ser que seja coisa da minha cabeça também. A questão é que nessa hora que eu tava lá plena, amamentando e conversando com a enfermeira, falando que eu era enfermeira no meu país, que eu gosto de conversar, né? Já arrumei a amizade lá com a enfermeira.
E conversando com ela, tudo, ela falando da necessidade aqui, né? Que é a dificuldade de validar os diplomas, mas que ainda assim precisa muito. A gente conversando, conversando, conversando. Foi verificar meus sinais vitais, gente. Pressão 18 por 13 ainda. E chamou a médica, tal, não sei o que. Resolveram me dar um medicamento. Eu falei no vídeo aqui do parto que eu fiquei pouco tempo no hospital, né? Eu tive o bebê sexta-feira à noite, 10 da noite. Minha criança nasceu. Quando foi domingo de manhã, eu já estava na minha casa. Eu achei ótimo, porque eu queria vir para casa, enfim. Mas durante o sábado eu fiquei muito bem, pressão normal. Tinha tomado só medicamento só uma vez, na madrugada de ali sexta, sei lá, meia-noite, eu devo ter tomado medicamento. E não tive mais alteração de pressão, vim para casa. Gente, eu nem tinha um para verificar pressão. Eu tava verificando pressão durante a gravidez, né? Pelo menos uma vez por dia e tal. Mas depois que eu tive o bebê, nem lembrei. Eu tava me sentindo um pouco ansiosa, um pouco angustiada. Mas, gente, puerpério, né? Tinha acabado de colocar a criança pra fora, os hormônios todos bagunçados. Eu nem tinha um que isso podia ser minha pressão. Nem tinha um mesmo. E aí, aqui, você sai do hospital, você tem que passar no pediatra com seu filho, já na primeira semana, né, de vida dele, estando tudo bem. E tem umas clínicas também de amamentação públicas que você simplesmente marca uma consulta com a enfermeira e você vai lá para ela te orientar, questão de amamentação, tudo. Então, eu, já nos meus primeiros dias de vida do meu bebê, eu já fui nessa clínica de amamentação. Assim, perfeita, gente, maravilhoso. Se você tá aqui no Canadá, procura. Breastfeeding Public Clinic. Acho que é esse o nome. Mas procura. Clínica Pública de Amamentação no Canadá, sabe? Pede pro site de PT, acha uma perto da sua casa e aproveita. Porque no Brasil, se você quer ter consultoria de amamentação, você tem orientação na maternidade que eu tive também. As enfermeiras na maternidade foram ótimas, me ajudaram muito. Mas você tem uma pessoa que senta com você e você pode voltar lá quantas vezes precisar. Eu fui uma só. A enfermeira recomendou que eu fosse outra vez. Eu acabei não conseguindo ir por causa dessa minha pressão e acabei deixando pra lá. Mas sim, gente, sério mesmo. Consultoria de amamentação não é barato, né? É um bom investimento. Se você tem condições de investir, invista, porque vale a pena. Mas assim, aqui é gratuito. Então, se você tá no Canadá, se você tá em Toronto, vai atrás, viu? Vai atrás que é sucesso. Enfim, aí marquei isso, fui no pediatra, tal, não sei o que, aquela correria. E o hospital tinha a opção de uma midwife, que midwife é uma enfermeira parteira, vir do hospital na minha casa um dia, ver se eu tô bem, como é que eu tô, é, ver o bebê, pesar o bebê. E aí, dito e feito. Ela veio, e aí eu já no meu intraparto, no meu trabalho de parto, eu já achei que eu fiquei mais inchada do que eu já estava. Eu já achei que na minhas, sei lá, da semana 39 para 40, eu achei que eu já dei uma boa inchada. E piorou, assim, no parto. E tava bem inchada mesmo, tudo. E ela me viu toda inchada, verificou minha pressão tava 16 por 9 aqui na minha casa. E ela tentou falar com o meu médico da família, não conseguiu, ele já tinha ido embora, porque ela chegou aqui em casa já era umas 4 horas da tarde. E a clínica do médico da família fechava acho que 4h30, uma coisa assim. E o que mais? E ela tentou ligar no hospital também para ver se alguém me passava uma prescrição, alguma coisa, porque minha pressão tava alta, não tava normal até eu conseguir ir no médico, alguma coisa. Ela não conseguiu nada, coitada, ela tentou. E ela recomendou que eu fosse na emergência. E aqui no Canadá, a emergência, tipo, é emergência mesmo. Tipo, não é. Sabe assim? Não muito. Tava cheio, mas assim. Um cheio que pra gente que tá acostumado com o hospital público no Brasil não estava cheio. Tava um cheio assim normal de um hospital privado no Brasil, sabe? Assim, que você fica lá esperando umas horas. Pra vocês terem noção, eu fiquei 4 horas na emergência do hospital, ainda esperando o resultado de exame. Foi o tempo total que eu fiquei lá. Saí de casa umas 6 e pouco, cheguei lá às 7 horas e sei lá, da 11 e pouco eu tava voltando para casa. Só que eu tava com um recém-nascido de 5 dias, que não tinha vacina, que não tinha nada, porque aqui eles só tomam a vacina da bronquiolite antes de sair da maternidade e só vão começar a tomar a vacina com 2 meses.
E aí a gente foi lá na emergência, igual foi recomendado, a gente tentou ficar num lugar mais afastado, assim, esperando. eh, e eu ia lá e o meu esposo ficava com o bebê pra ele não ter contato, enfim, com, né, ter o menor contato possível com possíveis contaminações. Enfim, eu fui lá, passei no, no médico, ele olhou pra mim e falou que a minha pressão tava alta, mas não tava tão alta assim não, segundo ele. Minha pressão com ele lá na emergência deu 17/11, mas ele disse que não estava muito alta. E na triagem verificaram também 17/10, minha pressão só tava assim. Aí ele não me deu medicamento, não nada, nem nada, pediu um eletro e pediu exames de sangue e de urina para verificar se eu tava num quadro de eclâmpsia, né? E eu não estava. No hospital já tinham feito esses exames, eu não tinha, né? Em nenhum momento eu fui diagnosticada, foi simplesmente uma hipertensão pós-parto que eu tive. E aí, depois que saiu esses resultados de exames que não deu nenhuma alteração, ele simplesmente falou pra mim que a minha pressão realmente não estava tão alta assim, que ele ia agendar uma consulta comigo, com uma especialista, para uns dias pra frente. Acho que eu fui lá, era uma quarta-feira, se não me engano. E ele marcou a consulta pra terça-feira. Eu iria no especialista na terça-feira. E foi simplesmente isso. Eu tinha ido realmente no médico da família antes de tudo isso acontecer, antes da midwife vir aqui e tal. E o médico da família já tinha visto que a minha pressão estava alta, porque o médico da família é o mesmo pediatra do meu filho, eu tinha levado meu filho no pediatra. E eu falei pra ele que eu tava me sentindo meio angustiada, tudo. Ele falou que era normal no pós-parto, mas ele resolveu verificar minha pressão lá no consultório. E tava 16/8. Ele falou que tava alta, mas que a gente ia observar por 3 dias, que aí eu observaria quarta, quinta e sexta. E aí, se até sexta não melhorasse, ele me daria uma prescrição. Só que o que que aconteceu? A pressão continuou alta, eu verificando em casa. Aconteceu do dia seguinte, que ele mandou verificar em casa. A enfermeira veio, viu que tava alta. Eu fui no pronto-socorro. O médico viu, mandou para casa com a pressão alta, mandou continuar verificando e mandou usar meia de compressão. Esse médico na emergência mandou usar meia de compressão e ir na especialista. E a gente mandando e-mail pro médico da família. Só que a secretária do médico da família parece que tudo acontece junto, né? Ela estava doente, então ela não estava acessando os e-mails. E aí a gente ficou aqui simplesmente, a minha pressão dando 15/10, 15/9, 16, sabe? 16/11, ficando ali nessa faixa, não melhorando de jeito nenhum. Também não tava tomando nada, né? Dificilmente iria melhorar. Mas usei a meia de compressão e o meu edema começou a melhorar significativamente. Usei meia de compressão e assim, já 2 dias de meia de compressão, meu edema começou a melhorar bem. O médico acabou que quando o médico da família, a secretária ficou boa, foi praticamente no dia da minha consulta já. Ele mandou uma prescrição, ele mandou para a farmácia a prescrição, tipo, praticamente, porque aqui eles mandam a receita para a farmácia manipula, tipo, eles te dão, igual nos filmes americanos, tipo, aqueles vidrinhos laranja com seu nome e tudo, aqui é assim. E, basicamente, eu fui na especialista, ela me viu tudo, viu que eu ainda tinha um pouco de edema, né, já tinha melhorado bem, tudo, não sei o quê. Ela me deu o medicamento e pediu para eu passar com uma outra especialista, que era, tipo, a chefe das intercorrências pós-parto mesmo, assim, tipo, uma, uma médica, enfim, responsável pelo ambulatório lá, tudo, ela me mandou ver essa moça. Em 20 dias, eu acho, mais ou menos, e tomando remédio. Já com uns 15 dias que eu tava tomando remédio, eu já nem precisava tomar o remédio em todos os horários, porque o médico da família tinha falado para eu tomar a mesma medicação, só que 2 vezes por dia. Essa especialista mandou tomar 3 vezes por dia. No final, eu nem precisei tomar muitos dias, 3 vezes por dia, porque eles falavam, né, pra eu verificar a pressão, se estivesse boa, não era pra ficar tomando remédio, tudo, não sei o quê. Então, fiz todo esse controle, tive uma melhora significativa, sei lá, em 20 dias. Quando eu voltei nessa especialista master aí, ela já praticamente ouvia, ela falou, tá tudo bem, tá tudo não sei o quê, então você já pode ter alta, não vou pedir pra você voltar aqui, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo, né? Pra gente até melhor, porque pensa esse rolê, gente, com bebezinho, sabe assim? Foi meio estressante, sabe? E nós estávamos aqui só eu e meu esposo, porque, né?
Nossa família tá no Brasil, nossos familiares não conseguiram vir. E a gente tava nesse circo-tico todo aqui sozinho, tudo. Deu tudo certo, foi até que ok, mas dá medo, né? Dá medinho. E eu tava com medo, né? A minha maior preocupação dessa pressão era, tipo, meu Deus, tem um bebê pra cuidar, tipo, eu não posso me dar o luxo, né, de ficar levando susto, tomando susto, dando susto nos outros, enfim. E a família também no Brasil um pouco aflita, né, com a situação, porque tá longe, não tá vendo o que tá acontecendo, enfim, foi uma situação chata, né, de forma geral, contornável, mas chatinha de passar. E aí, o resumo, né, o resumo do resumo do resumo, é que melhorou, então, sei lá, em um mês eu já tava zerada da pressão, só com essa medicação. E aí essa médica especialista só me aconselhou que se eu quiser engravidar de novo, ela aconselharia que eu tomasse aspirina por mais tempo e mais cedo, começasse mais cedo, porque ela ficaria com receio de eu realmente desenvolver uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia. Porque a genética tá aí, né, gente? E minha mãe é hipertensa, e meu irmão também tá fazendo acompanhamento com cardiologista, enfim, os genes não nos ajudam. Tanto é que quando começou essa história da pressão alta, alguns familiares falavam, ah, mas é normal, né? Porque sua mãe tem. Só que, eu falei, gente, não é normal, né? Não é porque os fatores genéticos estão aí que a gente vai deixar e achar que é normal. Minha pressão não é alta. Então, por isso que eu fui atrás mesmo, fui na emergência, não deixei, tomei o remédio do jeito que falaram e foi a melhor coisa que eu fiz por mim, pela minha família, porque agora eu tô em paz, sabe? Pressão ok, mas tive todo esse reboliço aí que eu vim aqui compartilhar com vocês. E aí, em conclusão, minha opinião, né, sobre aqui o serviço de saúde no Canadá. Eles são extremamente conservadores, né? A gente, para quem é da área da saúde, é de conhecimento que tanto a América do Norte quanto a Europa, eles são mais conservadores do que nós na América do Sul. Na América do Sul, nós somos muito intervencionistas. E isso não é bom, né? Por um lado, porque assim, eles querem agir com mais cautela, com mais cuidado, então não faz nada se o exame tá bem, se tá tudo certo. Não é um médico geral de uma emergência que vai te dar um remédio. Então você tem que realmente passar no ambulatório, numa consulta cuidadosa, com um olhar mais cuidadoso mesmo, sabe? Assim, eu acho que eles são mais cuidadosos aqui, assim, eles não pecam pelo excesso de intervenção, eles pecam pelo excesso de um olhar cuidadoso, entendeu? Então, se realmente precisa de remédio, eu vou te dar remédio à toa. Coisa que a gente no Brasil, né? Eu mesmo sou uma pessoa que eu gosto de tomar um remédio. Por quê? Porque a gente foi nascida e criada assim, né, gente? Então, particularmente, foi essa a minha experiência. Fiquei um pouco com medo, confesso, mas depois que tudo deu certo, eu agradeci. Achei que eles foram tops. Mas até eu chegar a essa conclusão, minha pressão melhorar, eu tava com medo de morrer. Falei, vou morrer aqui nesse país. Mas deu tudo certo. Fui muito bem assistida. Fui na emergência do hospital onde eu tive o bebê. É um hospital extremamente tradicional aqui, um hospital que tem mais de 100 anos. E top. Muito bem atendida. Os hospitais públicos aqui são um negócio assim que não dá pra dizer que é público, gente. Com a nossa realidade do Brasil, que a gente vê no Brasil de hospital público, não parece. Mas é aquilo, né? Aos modos deles. Fiquei lá 4 horas com o bebê recém-nascido. Ninguém teve misericórdia, não. Falei, vou te dar um remedinho aqui só pra você se sentir melhor. Não. Mas também não tava sentindo grandes coisas, não. Tinha um pouquinho de dor de cabeça, mas eu sou uma pessoa que tem enxaqueca de base, né? Então, se eu fico mais tensa, minha cabeça dói. Mas também não foi nenhuma dor de cabeça, nossa, que dor. Até estranhei, porque nunca tinha uma pressão tão alta assim. E fiquei preocupada porque eu não sentia nada. Falei, meu Deus, então se o médico da família não vê essa pressão, se a midwife não fala, tipo, será que, né, até onde queria, né? Fiquei um pouco preocupada. Mas hipertensão e diabetes são doenças silenciosas, né? Isso que é muito ruim, que elas vão se agravando e a gente só descobre quando já tá num grau muito alto.
Mas é isso, gente, deu tudo certo. Esse é o meu relato. Espero que esse vídeo seja útil de alguma forma. E se você gostou, curte, tá? Deixa um comentário aqui se você quiser saber mais alguma coisa. E se inscreve no canal, que eu tô tentando estar aqui segunda, quarta e sexta, às 18, horário do Brasil, pra gente conversar aleatoriedade sobre o Canadá. É isso, beijo.